A doutrina espírita, ela é rica em ensinamentos sobre a importância de nós, seres encarnados, tratarmos bem do nosso organismo físico, bem como do nosso corpo espiritual. Ambos são extremamente importantes para que nós possamos galgar uma vida plena. Corpo e alma, eles estão unidos a serviço da nossa evolução. É isso que determina a natureza. Cuidar do corpo e da alma, este é o tema do nosso programa de hoje, Iluminando Consciências. Só conseguimos viver no planeta Terra quando o nosso espírito ele encarna em um corpo físico. Porque o corpo físico é o veículo para todas as nossas ações nesse planeta ao qual nós nos encontramos, um planeta de provas e expiações. Nós não devemos nem podemos desprezar o nosso corpo, seja ele perfeito ou não. Seja o corpo que nós pedimos a Deus ou achamos que Deus nos colocou num corpo que não nos pertence. Pois cada existência física, nós recebemos o veículo físico, ou seja, o nosso corpo material, mais adequado para que nós possamos, com ele, nos reajustar e evoluir. Então, o corpo, nós precisamos entender que, acima de tudo, ele é o templo vivo e abençoado do nosso espírito. E assim, ele precisa ser muito cuidado e muito respeitado. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da nossa doutrina espírita, a seguinte afirmação: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da vossa alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigue pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer. Nós sabemos todos que nós temos livre-arbítrio. Nós podemos agir da maneira que melhor nos aprover. E esse livre-arbítrio, a gente faz o que a gente bem entende com o nosso organismo. Sabemos disso, mas é nosso dever zelar e manter o bom funcionamento dessa matéria, que é o corpo físico, porque Deus nos emprestou para que nós possamos viver aqui na esfera carnal da melhor maneira possível. Portanto, queridos, preservar o corpo, no entanto, não é partirmos para atitudes de autoadoração, como muitos de nós ainda fazemos, mas quando a gente está falando de cuidar do corpo, é exatamente portar-se com critério, com responsabilidade, cuidando da nossa saúde, fazendo exames periódicos, fazendo atividades físicas, tendo equilíbrio no nosso bem-estar orgânico, mental e espiritual. Não vamos nos esquecer que cada desperdício, cada excesso ou cada abuso que nós estamos fazendo conosco vai nos trazer consequências naturais, porque existe uma lei que é de ação e reação, e nós estaremos prejudicando a nossa saúde nessa existência ou mesmo nas próximas existências. Nós recebemos, muitas vezes, o corpo que temos hoje e achamos que ele não é mais o adequado, exatamente porque, em outras existências, nós não demos o valor necessário e abusamos desse nosso organismo. Lembremos que ele é uma máquina. Ele precisa, para bem funcionar, para poder ele responder aos estímulos do nosso espírito, responder a tudo aquilo que viemos realizar aqui no planeta Terra, ele precisa ser bem cuidado. Nós precisamos mantê-lo de maneira saudável. Precisamos dar muita atenção ao que comemos. Nós precisamos ter em mente que a alimentação, ela vai fazer com que o nosso organismo físico, ele possa durar por muito tempo.
Nós sabemos, hoje a medicina ela nos traz as importantes afirmativas e os importantes estudos acerca de que o que entra pela nossa boca é o que nos faz mal, nos dizendo, também parafraseando Jesus, que aquilo que ingerimos é o que verdadeiramente nós nos tornamos e assim a gente debilita o nosso corpo. Para manter o nosso corpo saudável, nós precisamos dar muita atenção à nossa alimentação. Hoje, mais do que nunca na modernidade, nós abusamos das comidas que nós compramos, comidas muitas vezes que não têm um preparo adequado. Quantos agrotóxicos não vêm nas comidas, nas verduras, nas frutas que nós ingerimos? Quantas comidas que nós deveríamos não estar comendo, mas nós nos nutrimos a partir dela. Muita gordura saturada, muita comida que realmente vai danificar o nosso corpo físico. A diabetes, um estudo recente sobre ela vai nos mostrar que a diabetes tipo 2, por exemplo, é exatamente a alimentação inadequada que nós temos. Portanto, precisamos sim termos uma alimentação saudável, beber água de maneira adequada, mantermos o nosso corpo e a nossa mente em movimento. Nós precisamos movimentar o nosso corpo e a nossa mente. Nós precisamos buscar um equilíbrio nas nossas emoções, porque quando nós estamos desarranjados, desorganizados emocionalmente, o nosso corpo físico também sofre. Ele sofre esses abusos da nossa emoção desregrada, porque interferem diretamente no nosso bem-estar físico e mental. Portanto, cuidar do nosso corpo é imprescindível para que nós possamos prolongar a nossa existência física e é fundamental também para nós evoluirmos, porque nós temos o dever de velar pela conservação do nosso corpo. Gente, é uma lei absoluta. Quanto mais tempo ficarmos encarnados, mais oportunidades nós vamos ter para passar as nossas experiências, nós vamos ter para evoluir moral e intelectualmente. Portanto, cuidemos sim do nosso corpo, esse corpo que Deus nos colocou para que nós pudéssemos, como espírito encarnados que somos, poder realizar tudo aquilo que viemos realizar aqui no planeta. E dando continuidade ao nosso assunto que a Val iniciou, falando sobre cuidar do corpo e do espírito, cuidar da alma, né? A alma, porque Kardec entendia e colocou essa nomenclatura como espírito encarnado. Nós tratamos, como espíritas, nós tratamos a alma, o espírito encarnado. Então, como a Val já falou um pouco sobre o cuidar do corpo, nós vamos falar agora um pouco sobre o cuidar do espírito. Apesar de ser algo muito equilibrado, que devemos cuidar das duas partes, porque hoje nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, no mundo material, nós estamos espírito e matéria e precisamos ter um equilíbrio, né? Cuidar das duas partes. Mas a gente pode informar com muita segurança que, apesar de ser importante as duas partes, é essencial cuidarmos do espírito. Por quê? Porque nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então, por mais que a gente precise cuidar do corpo, né? Porque estamos vivendo agora, nós precisamos trabalhar muito mais o espírito na questão moral, porque é para onde a gente vai verdadeiramente viver de uma forma melhor. Se a gente quiser viver uma forma melhor, não é verdade? Então, o que a gente precisa entender? Assim como o corpo precisa do alimento, precisamos alimentar o espírito. De que forma podemos alimentar o espírito? De diversas formas. Primeiro deles, a oração, o pensamento. Olha o que Jesus falou.
vigiai e orai. Não é vigiar os outros, não. É vigiar o nosso pensamento. É quando vier algum pensamento que a gente não goste, que a gente perceba que não está sendo benéfico, a gente dizer assim, pare, eu não quero mais esse pensamento não me pertence mais. A gente vigiar mesmo, né? É policiar nossos pensamentos. E, nesse momento, quando a gente conseguir vigiar, a gente buscar força na oração. É levar nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que nos dê força e equilíbrio para que a gente possa continuar dessa maneira. Não é? Além do pensamento, a gente precisa ter também, como alimento para a alma, boas conversas, uma boa música, um bom ambiente, a gente viver num ambiente saudável, né? Onde as relações são boas, favoráveis, para que a gente possa viver em paz. Outra coisa também, boas leituras, bons filmes. Imagine, quando a gente assiste um filme que traz uma emoção, que nos renova, a gente fica encantado, se enche plenamente, revitaliza a nossa força, na verdade. Assim também são os bons sentimentos. A gente precisa também alimentar os nossos sentimentos, sentimentos bons, sentimentos que promovem fazer o bem. E nós estarmos disponíveis para fazermos o bem, sempre. A qualquer hora, a qualquer momento, precisamos sempre fazer o bem. Por quê? Porque o bem faz bem. Essa é a nossa programação diária de alimento espiritual. E não é uma vez por semana, não. A gente tem que fazer isso todos os dias, diariamente. Mas além de todo esse alimento, o que vai nos fortalecer é o estudo. O estudo faz com que a gente saia um pouco dessa expressão da ignorância e a gente comece a visualizar coisas nos fortalecendo, nos ajudando a entender todo esse procedimento. E o estudo que a gente fala é o estudo acadêmico, de universidades, da escola. Sim, também, ele é muito importante, né? Para abrir nossas mentes, abrir a nossa percepção, dilatar a nossa inteligência, desenvolver a nossa sensibilidade. Sim, tudo isso é muito importante, mas o fundamental é a busca, é o estudo de nós mesmos, o autoconhecimento. E Jesus já falou isso. Ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então imaginem, para que a gente possa conhecer a verdade, o conhecimento é que vai nos dar essa condição de iluminar os nossos caminhos. Então a gente precisa, buscar esse autoconhecimento, buscar através de meditações, que também nos alimenta, nos dá o equilíbrio das nossas emoções, e descobrirmos através desse autoconhecimento, descobrirmos as nossas qualidades, aquilo que a gente já possui de bom, mas também a gente poder ver também as nossas sombras, porque a gente ainda está numa fase ainda de imperfeição muito grande e nós ainda possuímos, ainda que vem de vidas e mais vidas, nesses atavismos culturais, através de preconceitos, a gente já vai alimentando sentimentos e criando emoções que vão prejudicando a nossa saúde mental e a saúde daqueles que estão ao nosso redor. Então a gente vai descobrindo em nós sentimentos negativos que fazem com que a gente vá colocando lixo para dentro da gente, como por exemplo a mágoa, os ressentimentos, o ódio, a vingança, que mais? Tanta coisa ruim, a cólera, quando a gente se irrita, tem horas que as pessoas nem reconhecem como estamos. Então, o medo, o pânico, a solidão, gente, o ciúme, a inveja, olha que sentimentos. E a gente diz assim, geralmente a gente aponta o defeito dos outros, percebendo todas essas coisas ruins nas pessoas, mas a gente não percebe isso em nós. Mas nós todos temos, uns mais ou menos, mas todos nós ainda possuímos. E é importante a gente reconhecer isso para que a gente possa desenvolver essas emoções
Quando elas estão desequilibradas, elas trabalham para a gente, desenvolvem em nós angústias, sentimentos ruins que fazem com que as enfermidades apareçam. Então, essas emoções não são boas quando a gente desequilibra. Até porque o medo é importante, tudo com equilíbrio é importante, para que a gente possa ter cuidados, é claro, né? Mas a gente não pode entrar num desequilíbrio, porque tudo que é mais ou muito pouco, a gente vai ter tendências negativas. E isso não é bom. Vocês já observaram? Quando a gente fica com muita raiva, ou um estresse muito grande, ou muita preocupação, coisa negativa que a gente passa ali, numa vibração ruim, quando a gente termina, que a gente se acalma, logo em seguida vem uma gastrite, vem a pressão sobe, a diabetes sobe, tudo começa a fazer uma desorganização no nosso organismo que vai promovendo essas enfermidades, doenças. Então a gente precisa manter as nossas emoções em equilíbrio, controlá-las. É difícil? É sim, não é fácil, mas tem todos esses recursos que a doutrina hoje espírita nos ajuda com a meditação, com o estudo do Evangelho, entendendo as mensagens que Jesus trouxe para todos nós, que não é para ficar achando lindo, maravilhoso, não. É para colocar em prática na nossa vida, ver o que aquilo tem a ver com a nossa vida e colocarmos em prática no dia a dia, não só com a gente, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta ficar achando lindo, maravilhoso o que Jesus fazia. Ele veio trazer o exemplo e a gente precisa trabalhar em nós essa condição. Outra coisa também que a gente precisa, tendo isso, é nos esforçarmos para que a gente possa manter esse equilíbrio. A gente precisa fazer a nossa reforma íntima. Por quê? Porque Jesus, ele nos mostrou um caminho através do seu evangelho, através do seu exemplo de vida. Ele mostrou o caminho. Então, como é que a gente pode fazer? Buscando a nossa reforma. Porque Jesus, Deus não pune a gente, Ele nos educa. Então, tudo que vem para a gente é para que a gente possa trabalhar e nos reeducarmos. Aí sim, a gente vai conseguir manter um equilíbrio. E na hora de mortificar, não é mortificar o corpo, como muitos se autoflagela, fica em jejum. Enfim, não é essa postura que a doutrina espírita vem trazer para a gente, entendendo o Evangelho de Jesus. Não é sacrificar o corpo que vai nos fazer ser melhores, mas fazer com que a gente mortifique o espírito, humilhando, porque quando a gente se sente humilhado, melindrado, não é o espírito que está sendo atingido, mas sim o ego. Isso significa a persona. Então, aquilo que está nos incomodando é o ego. Observe Jesus. Jesus, ele não se magoava, ele não se sentia ofendido. Mas por quê? Porque Jesus, ele não tinha orgulho, né? Então, nós somos muito orgulhosos ainda, então tudo a gente se melindra, tudo que as pessoas falam ou criticam nos ofende. Então, na realidade, a gente precisa entender que sentimento que está nos promovendo essa condição dessas relações entre as pessoas. Isso que a gente precisa ter muito claro em mente. E também, Jesus nos ensinou o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Para isso, a gente precisa aprender a se amar. Então, aprendendo a se amar, a gente vai entender e amar o outro. Porque quando a gente se ama, ou quando a gente ama alguém, a gente não cuida. A gente não cuida das pessoas, ou de um objeto, ou de um animal. Quando a gente ama, a gente cuida. É a expressão do amor, o cuidado. Então, quando a gente também se amar, a gente também vai se cuidar. Vai se cuidar nas alimentações, tanto para o corpo quanto para a alma. E tudo que vai ser benefício. Então, toda essa condição, né, de amar a gente é muito importante. E a nossa dica do livro espírita de hoje é o livro Nosso Lar,
de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Essa é uma das principais obras do Espiritismo brasileiro, psicografado pelo médium Chico Xavier. Nosso Lar é um dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, atribuída ao espírito do médico André Luiz. O romance retrata os primeiros anos do médico após sua morte, em uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. O local é uma espécie de cidade onde os espíritos aprendem a trabalhar entre encarnações. Sucesso de vendas, o livro inspirou a novela A Viagem e o filme Nosso Lar. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor.